Olá pessoal, hoje nós tivemos uma mensagem muito forte, que me impactou muito, que fala de uma coisa que o mundo está precisando, que é a esperança. E aonde você está depositando a tua esperança? Então assiste essa mensagem que eu tenho certeza que vai ficar cravado no coração, beleza? Outra coisa que a gente não pode esquecer também, Rafael, é de falar pro pessoal que domingo que vem vai estar conosco o pastor Dan Paikia, ali diretamente da Austrália, no próximo domingo, dia 18/9, às 9h30, no Cartódromo Internacional de Volta Redonda. É isso aí. Então assiste essa mensagem agora e domingo que vem nós estamos juntos. Fica com Deus. Um abraço. Hoje eu quero pregar uma mensagem que não está em série. Normalmente a gente prega sempre em séries aqui. A gente usa uma mensagem atrás da outra para facilitar o entendimento. Mas no mês de setembro, talvez você tenha acompanhado no Facebook, intencionalmente, no mês de setembro e outubro, nós vamos ter mensagens fora de série. Fora de série por dois motivos. Primeiro, porque não está em série nenhuma. E segundo, porque eu acredito que Deus vai falar de uma maneira diferente. Talvez extraordinária. Porque você vai ter ótimos pregadores aqui. O Thiago já foi a prova disso domingo passado. Sempre que o Thiago prega, na minha opinião, se eu puder ouvir, eu sempre ouvi, porque eu gosto de ouvi-lo. Eu não estava aqui. Mas a gente vai ter outros pregadores. Graças a Deus, né? Você não vai precisar me ouvir todos os domingos. Domingo que vem o Dan está aí, Dan Paikia, se você não conheceu da última vez, é um dos nossos pastores lá na igreja na Austrália, e ele vai estar aqui. Acredito que vai ser bem divertido também. Toda vez que a gente prega junto, eu nem falo que eu traduzo, a gente prega junto, que ele fala, eu falo, e às vezes eu começo a atropelar ele, vai ser bem legal também. Se você quiser, traga seus amigos, traga sua família, vai ser uma bênção. E hoje, aproveitando que nós estamos no mês de setembro, talvez você não saiba, mas o mês de setembro é o mês que algumas pessoas tiram para se conscientizarem a respeito da questão de suicídio, depressão. É o setembro amarelo, que eles dizem, né? Não sei por que amarelo, mas é o mês que eles tiram para se conscientizarem a respeito dessas coisas. E embora a minha mensagem hoje é para te encorajar a respeito de esperança, eu quero começar com uma história que não é tão motivacional assim. Talvez você tenha visto essa história no noticiário. No dia 29 de agosto deste ano, aconteceu algo muito trágico no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Os noticiários anunciaram que um pai, por algum motivo, esfaqueou a esposa até a morte, deixou ela na cama, pegou os dois filhos, um de 7 e um de 10 anos. Se você tem filhos, pensa nisso comigo. Pegou os dois filhos, um de 7 e um de 10 anos, e jogou os filhos pela janela do 18º andar, e depois se jogou. A família inteira foi encontrada morta, e isso foi aos noticiários. E na investigação, a polícia encontrou uma carta. Acredito que você ouviu a história também. Meu objetivo aqui não é deixar ninguém na deprê, tá? É para você entender a história. Encontraram essa carta. Na carta dizia-se várias coisas, era uma carta longa, mas a síntese da carta é que ele tinha perdido a fonte de renda dele, e que ele se encontrava desesperado, e que ele achava melhor terminar tudo aquilo. E aí, num ato talvez de egoísmo, a gente não sabe, a gente não pode julgar as pessoas que passam por isso, porque só quem passa sabe. Mas num ato de desespero, ele assassinou a esposa e assassinou os dois filhos praticamente, e depois se jogou. E na minha opinião, é a minha simples opinião, não tem nada a ver com Bíblia, minha simples opinião, isso indica que ele perdeu a esperança. E hoje eu quero falar sobre esperança, porque nós precisamos ouvir, viver, falar e experimentar esperança no dia a dia que a gente vive nesse mundo caótico. Então eu quero falar para você hoje sobre esperança, sobre esse tema. Se você tiver sua Bíblia contigo, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Romanos é o meu livro favorito da Bíblia. Se a gente fizer uma aposta, eu acho que eu consigo falar ele de cor. Não palavra por palavra, mas pelo menos capítulo por capítulo. Eu adoro o livro de Romanos. É um livro que causou uma revolução na igreja, a ponto de termos a igreja que a gente tem hoje. Mas todo o capítulo de Romanos ele é constrangedor. O capítulo 1, 2, 3, até o 16, todos eles são constrangedores, porque falam de verdades absolutas, né? Como diz o nosso amigo Rafael, o livro de Romanos é cheio de máximas. E é maravilhoso quando você lê o livro de Romanos. E hoje eu quero ler para você um trecho que está no capítulo 5. Eu vou ler somente os versículos 3 a 5, mas ao longo da mensagem nós vamos explorar a ideia toda do capítulo 5 até o versículo 11. Mas eu vou ler só os versículos 3 até o versículo 5. Se você quiser se concentrar na sua Bíblia, fique à vontade. Diz o seguinte: não só isso,
Paulo está escrevendo porque ele acabou de falar que se gloria na esperança da glória de Deus. E aí ele fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, por esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela esperança que nós depositamos no seu Filho Jesus, que é sólida. Nós te pedimos, ó Pai, neste momento que o Senhor nos ajude, todos nós, tanto eu que falo quanto aqueles que escutam, nos ajude a comunicar e entender a sua palavra de maneira inteligente, de maneira sábia, de maneira entendível, para que nós possamos receber a sua palavra com toda alegria e pormos em prática aquilo que aprendemos. Tira, Pai, as distrações que possam acontecer. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos, e se há alguma coisa que eu vá falar, ó Pai, que venha de mim, que o Senhor remova e fale somente aquilo que o Senhor quer falar através das minhas palavras, que o Senhor possa misturar as minhas com as suas, usar somente as suas, para que a semente do Evangelho seja plantada nos corações de todos nós que ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Enfim, eu quero falar hoje sobre esperança. Existem muitas razões para alguém tirar a sua vida, para alguém cometer o que esse rapaz cometeu. Muitas razões, talvez razões financeiras, né? Muitas pessoas depositam a sua esperança, a sua fé nos bens materiais. Razões, talvez divórcio, às vezes a pessoa se divorcia e tinha depositado toda a esperança da vida dela no cônjuge, o que também é um erro, porque nós devemos depender somente de Deus, não do cônjuge. Mas a gente faz isso porque nós somos seres humanos, a gente ama um ao outro quando a gente se casa, e aí às vezes um divórcio leva a uma tragédia. Talvez dificuldades no trabalho, na pressão, né? Muita gente fica estressada por causa do trabalho, pressão de cá, pressão de lá, e aí essa pressão toda acaba fazendo com que as pessoas cometam atos trágicos desses. Como eu disse, a gente não pode julgar. Eu não tenho resposta para tudo isso, gostaria de ter, gostaria de oferecer a solução para tudo isso, mas não tem. Mas existe uma alternativa, que é a esperança que se encontra em Cristo, que é aquilo que a gente acabou de ler, porque todas essas situações e circunstâncias, elas são válidas, talvez para aqueles que passam por isso, mas não justificam alguém tirar a sua própria vida, nem a vida de outra pessoa. Nada justifica, porque nós não ganhamos, nós não criamos a nossa própria vida, portanto não temos nem o direito de tirá-la. Então todas essas situações são válidas, mas elas não justificam nada disso. E no versículo que a gente leu, eu acho muito interessante que existe aquele ditado, né? A gente lê a Bíblia, mas às vezes a Bíblia acaba nos lendo. E quando a gente lê a Bíblia com cuidado, com detalhe, eu sempre digo para as pessoas que a Bíblia tem resposta para tudo que você imaginar, a Bíblia tem resposta. De matemática a filosofia, a Bíblia tem resposta. Dos tempos antigos até o futuro, a Bíblia tem resposta. Até hoje as pessoas estão descobrindo, os cientistas estão descobrindo coisas que a Bíblia já fala há muito tempo, só estava escondida na linguagem porque a gente acabou ignorando aquele pedaço. Então a Bíblia tem resposta para tudo. E se você inverter esse versículo que a gente leu, o versículo Paulo fala: nós nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação ela gera perseverança, a perseverança gera caráter, e o caráter gera esperança, e a esperança não decepciona. Agora inverte ele de trás para frente. Você percebe que a esperança ela só é obtida quando o seu caráter ele é testado, aprovado. E você só consegue ter um caráter aprovado e testado se você perseverar quando os problemas acontecerem. As pessoas que desistem muito rápido não perseveram, portanto não constroem um caráter aprovado, portanto não adquirem uma esperança sólida. Olha que interessante, é só você inverter. Se você inverter o versículo, você percebe que a esperança depende do teste, depende da provação, depende da tribulação, depende da dificuldade. Sem dificuldade, já dizia um amigo meu há muito tempo, se tirar os problemas da minha vida, acabou a vida. A vida é problemas e soluções de problemas, o tempo todo. Se tirar os problemas da sua vida perde a graça. Ah não, eu estou tranquilo, eu aposto contigo, se você passar um mês inteirinho sem problema, você vai falar assim: pô, mas precisa de um desafio aqui, uma adrenalina, alguma coisa diferente, porque está muito bom. Não tem onde está muito bom para ser verdade? Porque é assim mesmo. Não tem como ficar tão bom nesse ponto que você não precisa de um desafio.
Porque o desafio, ele faz com que você persevere e ele vai aumentando a sua capacidade a ponto de você gerar um caráter aprovado que gera esperança. Captou? Nisso tudo você entende, por trás desse versículo tem uma, como é que eu posso dizer? Tem uma ideia escondida por trás desse versículo. Vários versículos têm uma ideia escondida, mas essa esperança, você pode também usar uma palavra fé. Ao invés de esperança, vamos usar fé, para você entender. Estou indo em algum lugar, você vai entender na hora que eu chegar lá. Mas se a gente mudar a esperança e colocar fé, você vai entender o que eu vou dizer agora. Por quê? Se a gente coloca a nossa fé ou a nossa esperança, lógico que a gente sabe, se você frequenta a igreja há muito tempo, você já ouviu a definição de fé. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, não é mesmo? A fé é a certeza das coisas que não se vê e a evidência das coisas que não... É a certeza das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se vê. Essa é a definição bíblica. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas na prática, o que é fé? Se você falar assim, pô, eu tenho fé no Leandro. O que é fé? O que é a fé que eu tenho no Leandro? É a confiança, é a esperança, eu sei que se ele falar que vai fazer, ele vai fazer. Eu tenho fé que ele vai fazer. Nós temos aqui, por exemplo, um chefe dentro da nossa igreja, que toda vez que a gente tem um almoço ou alguma coisa, eu tenho fé de que o Leandro mata pau, ninguém precisa nem encostar, porque ele faz e faz bem feito. Eu tenho fé, eu tenho confiança, eu deposito a minha confiança no Leandro, quando se trata da comida, entendeu? Você fala para mim assim, pô, eu preciso de um livro, eu tenho fé de que você vai encontrar o conteúdo lá na maçã. Propaganda, hein? Ó, depois você me dá a porcentagem. Ó, jabá. Eu tenho fé de que o Hassan vai ter o conteúdo lá, até porque de tempos em tempos ele me pergunta, o que você acha que é interessante para a igreja ter lá? E ele vai comprar aquilo que é interessante para nós. Então, se você quiser crescer, eu tenho fé de que ele vai ter um conteúdo legal para você crescer. Enfim, a fé é você depositar a confiança em alguém ou em algo, no sentido prático. Olha a pegadinha agora. Quando a gente deposita a fé em algo ou na pessoa errada, presta bem atenção, lembra da história. Quando eu deposito a minha fé em algo ou em alguém errado, quando vem o teste, eu não persevero, porque aquilo evapora. Coloco a minha esperança no dinheiro, acabou o dinheiro, o que eu vou fazer? Coloco a minha esperança nos meus bens, acabou meus bens, o que eu vou fazer? Coloco a minha esperança na minha carreira, no meu trabalho, eu construo a minha vida inteirinha em volta do meu trabalho, eu mudo para perto do trabalho, eu não tenho filhos, porque meu trabalho ainda não é estável, e assim eu vou construindo a minha vida em volta do trabalho. De repente dá uma crise, e aí você é mandado embora. Aí o que acontece? O cara pula. Por quê? Porque a esperança dele está no lugar errado e na pessoa errada. Porque com a esperança no lugar errado, a gente não persevera no teste, e se não perseverar no teste, a gente não desenvolve caráter, não desenvolve esse caráter aprovado, e aí a esperança evapora. Agora, quando a esperança é colocada na pessoa certa, olha aí para sua Bíblia, a gente leu Romanos, né? capítulo 5, versículo 3. Olha no versículo 1 aí para você ver o que acontece no versículo 1 e 2. O que acontece quando a sua esperança é depositada na pessoa certa, que é Jesus. Sem vergonha nenhuma eu vou falar isso para você repetidamente. Jesus é a pessoa, é a rocha, o fundamento, é só Ele que dá a esperança eterna. Olha o que acontece. Primeira coisa, através dele você ganha paz com Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Uma hora você vai ter que mudar de ideia. Porque eu e você temos uma coisa em comum, que não é a nossa fé. Chama-se morte. Todos nós vamos morrer. Não existe ser humano imortal. E na hora que você morrer, eu sempre falo isso com as pessoas que dizem para mim que não creem em Deus. Tem duas alternativas. Ou você está certo ou eu estou certo. Não tem meio termo. Ou você está certo ou eu estou certo. Se você estiver certo e não tiver Deus nenhum, nós dois vamos virar pó e está tranquilo. Não tem consequência nenhuma para mim. Agora, se eu estiver certo e você estiver errado, tem algo a mais além do pó. E aí você vai responder pela sua opinião, sua sei lá o que é. Você vai responder. Eu estou tranquilo, porque eu depositei a minha fé em Cristo. E hoje eu quero te convidar a fazer o mesmo. Depositar a sua fé, a sua esperança em Cristo. Porque aí não abala. Aí vem o problema, quando você deposita a sua fé nele, primeira coisa, aí no versículo 1, capítulo 5, leia para você ver. Você ganha paz com Deus.
Paulo fala aí, nós fomos justificados através de Cristo, ou seja, eu que era ruim, eu que era pecador, eu continuo pecador, mas aí no julgamento, quando a gente morre, que não vai para o pó, Deus olha para você e Ele fala assim, opa, tem algo diferente aqui, eu não vou te julgar pelos seus atos, não vou te julgar pelo seu caráter, mas eu vou te julgar por aquilo que Jesus fez por você. E aí você foi aprovado, você perseverou, e aí você tem esperança na vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a hora que a gente fala glória a Deus, né? Vamos ver se em setembro, outubro são os glória a Deus aqui, que a gente pode pentecostalizar um pouquinho, depois a gente volta para o nosso normal. Pensa para você ver. Primeira coisa, você ganha paz com Deus. E a consequência de você ter paz com Deus, sabe o que é? E agora eu vou falar isso para os ateus, para aqueles que recorrem à psicologia, filosofia. A consequência de ter paz com Deus, esse ser que criou todas as coisas, que você talvez tenha uma definição diferente sobre ele, é ter paz consigo mesmo. Porque a principal razão que as pessoas cometem atos trágicos como esse é porque elas não têm paz com elas mesmas. Elas estão num conflito interno tão grande que ela pula. Mas quando você tem paz com Deus, você tem paz contigo mesmo. E aí você lembra, você percebe que você não precisa mudar para ser aceito. Olha que coisa louca. Talvez nas igrejas que você tenha tido uma experiência, as pessoas falam assim, primeiro você se arruma, depois você vem. Primeiro você se veste desse jeito, depois você vem. Primeiro você crê da mesma maneira que a gente, depois você pode participar. Mas não é assim que Deus faz. É só você ler, está aí, está escrito aí na sua Bíblia, não sou eu que estou falando. Antes, a gente vai chegar nesse ponto, lá no versículo 6 até o 11. Mas aqui, primeira coisa, você ganha paz com Deus e você ganha paz contigo mesmo. E aí você percebe que Deus não precisa te mudar para te aceitar. Ele te aceita do jeito que você é. Deus não precisa te mudar para te aceitar. Ele te aceita do jeito que você é. Vou deixar isso entrar na nossa mente, porque isso aí é contraditório. Muitas pessoas falam assim, mas e o cara que é da religião diferente? Deus te aceita do jeito que você é. Deus não está preocupado com a sua religião. Deus também não está preocupado com a sua escolha sexual. Eu vou falar isso várias vezes para as pessoas, para dar choque na cabeça das pessoas. Ele não está preocupado com a sua opção sexual, não. Ele não precisa te mudar para te aceitar, mas Ele vai te usar enquanto Ele te ajuda a mudar. Porque Ele não te criou para te deixar do jeito que você está. Sabe por quê? Na nossa criação aconteceu um acidente. Talvez você não saiba, mas aconteceu um acidente. Deus nos criou perfeitos, a imagem e semelhança dele. Mas num acidente, a gente se tornou pecador, a gente se tornou todo errado. A gente deixou de dar a glória para Deus e começou a dar a glória para o homem. Então, quando Deus te aceita sem te mudar inicialmente, no processo Ele vai te mudando. E Ele não te muda à força, não. Ele não te muda através da palavra do outro irmão. Ele não te muda através da chamada atenção no púlpito. Ele não te muda através das situações constrangedoras, não. Ele te muda, sabe como? Na graça. Quando você se mergulha aqui nele, você começa a ver, a Bíblia começa a falar com você, você fala, meu Deus, não é possível que antes, enquanto eu ainda era pecador, eu detestava Ele, eu perseguia Ele me amou. Aí começa a constranger, você começa a falar, não é possível que isso aqui é real. E aos poucos, Ele vai falando, quando você menos percebe, você está agindo, vivendo, andando, igualzinho a Jesus. O objetivo é que a gente tenha um grupo de pessoas que andem como Jesus, que amem como Jesus, que falem como Jesus, que tenham uma conversa cheia de graça na conversa, que não julguem ninguém. Olha que legal seria se a gente tivesse uma comunidade tão madura desse jeito, que a gente possa ter uma conversa com qualquer tipo de pessoa, sem julgar ninguém e só apresentar a graça de Cristo. Aleluia! Vamos ver, vai sair. Deus não precisa te mudar para te aceitar. E aí, Paulo fala um negócio interessante. Ele fala assim, nós nos gloriamos na tribulação. Porque o normal de uma pessoa, o que é no meio da tribulação? Ninguém gloria no meio da tribulação. Ninguém fala assim, tem um irmão aqui, né, que não vou falar o nome dele, que eu não pedi autorização, mas ele falou para mim assim, irmão, estou com uma dificuldade, porque eu só posso ir no culto um domingo sim e o outro não. Eu falei, amém, irmão, vamos orar para você perder seu emprego, né? E aí você pode ir. Aí ele falou, não, faz isso não, pelo amor de Deus. Deixa o meu emprego quieto lá. Mas por quê? Isso é uma brincadeira que eu faço com as pessoas. Porque Paulo fala aqui, nós nos gloriamos na tribulação. Normalmente no meio dos problemas, a pessoa não quer nada com glória. Ela xinga, ela bate, ela corre, ela faz tudo, menos na glória a Deus.
Mas Paulo nos encoraja a fazer isso. Dê glórias no meio da tribulação. O que é a tribulação? Tribulação, às vezes as pessoas confundem, não conseguem entender, né? A tribulação não é um problema. A tribulação vamos fazer aquela brincadeirinha da aula de português, a definição gramatical da tribulação. Tribulação é um conjunto de problemas. Igual o lobo tem matilha, tribulação é um conjunto de problemas. É problema em casa, problema no casamento, problema no trabalho, problema na escola, problema de relacionamento, problema comigo mesmo, problema com o outro. É um monte de problema, vai juntando esquerda, direita, por trás, pela frente, em cima, embaixo. Você não sabe mais para onde correr. Isso é tribulação. A palavra em grego, na verdade, não é nem tribulação, é pressão. Pressão. Você sente pressão de tudo quanto é lado. E aí Paulo fala assim, quando você estiver na pressão, aí você dá glória. Tanto que tem outras partes que Paulo fala assim, gente, 1 Coríntios capítulo 10, né, quando fala lá, Deus não dá tribulação que você não consiga carregar, as pessoas também tiram isso de contexto. Ele não está falando sobre as provas da vida, ele está falando ali do pecado. Mas Deus sempre dá um escape para essa tribulação, sempre. Tem um problema, tem sempre um escape. O problema é que às vezes a gente fica tão envolto na tribulação, a gente está no meio lá, parece roupa na máquina de lavar, né? Bate daqui, bate dali, você está todo perdido, e aí você não consegue olhar, mas tem sempre um escape. Se você estiver firmado, tem sempre um escape. Eu lembro que, se você acompanha o Facebook, você vai lembrar disso. Há um tempo atrás, chegou um amigo meu mais chegado que irmão, que está lá em casa com a família dele, eles vieram para nos ajudar com a igreja, e a gente estava de manhã fazendo nossa corridinha, né? Que a gente sai para fazer uma corridinha, terça, quarta, quinta, quem mora perto ali do meu bairro, quiser correr comigo, a gente sai para correr, fazer uns exercícios meio punk, e aí a gente fazendo o exercício, passamos descendo assim, e aí o Jack começou com as viagens dele, tem umas viagens, de vez em quando ele viaja na maneira, ele começou com as viagens dele, falou, olha só coisa louca, cara, a dona ali está lavando o quintal, ela nem percebe, aí ele começou a falar, eu falei, isso aí não vai dar nada. Ele começou a falar, ó, a dona ali está lavando o quintal, uma maneirinha, um fechinho de água, lavou a varanda. Agora olha lá embaixo lá. Aí eu olhei, tinha uma poça d'água lá embaixo, que era uma ladeira. Aí virou para mim e filosofou, né? Mitou, né? Como a gente fala, ele mitou. Olhou para mim e falou assim, só porque você não está vendo, não significa que não está acontecendo. Eu falei, uau! Terra! Na hora que ele falou aquilo, eu falei, meu Deus! Vou botar esse menino para pregar? Uma mensagem sozinha nela ali. Mas, só porque você não está vendo, não significa que não está acontecendo. Porque Deus sempre dá o escape. Você só precisa achar o caminho. E o caminho é Cristo. Sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, para a gente finalizar, eu quero ressaltar esses 3 pontos desse texto. Nós lemos o capítulo 5, versículo 3 a 5. Gloriar na tribulação, porque na tribulação você desenvolve perseverança, caráter e a esperança. Quero falar dessas 3 coisinhas rapidinho para a gente fechar. A primeira delas que eu quero falar é sobre a tribulação, para a gente ilustrar bem isso daí. O que é a tribulação? A palavra grega tribulação, como eu falei para vocês, ela significa pressão, mas ela vem de uma outra origem, de um instrumento, na verdade, que chama, em português a gente falaria tribulo, mas a pronúncia é tribulum. Esse instrumento, não sei se você sabe, quando a gente vai colher trigo, eu não tenho a menor experiência, eu nunca vivi no meio do mato, não sei o que é isso, tive que olhar no YouTube para ver como é que funciona. Mas os antigos, eles tinham um instrumento chamado tribulo, que era uma placa de madeira, mais ou menos do tamanho de umas 3 mesas dessas, com umas lâminas encaixadas embaixo, umas lâminas grandes, feitas de bronze, bem afiada, e elas eram encaixadas embaixo. E quando eles colhiam o trigo, para separar o joio do trigo, para separar a plantação direitinha, eles jogavam a colheita todinha assim, no monte, e aí eles iam com essa placa de madeira cheia de lâmina embaixo, ia passando nela assim, ó, num círculo, como se isso aqui fosse o trigo, ia passando, e aí vinha outro revirando a palha, revirando o joio e o trigo, para ir saindo, e aquelas lâminas, elas iam fazendo uma pressão de leve, não é uma pressão tão grande, mas é de todo lado, vem da direita, da esquerda, por baixo, por cima, que o cara está virando ali, e aquilo ali vai apertando e vai tirando, separando o joio do trigo. Essa é a origem da palavra tribulação. Por que eu estou falando isso? Porque ali, se você parar para pensar como que Paulo usa essa linguagem, ele está dizendo que essa pressão que vem de todos os lados, que corta um pouquinho aqui, corta um pouquinho ali, começa a incomodar, e aí começa a apertar mais um pouquinho, e aí agora saiu a casca, agora está batendo a lâmina direto na pele ali, está doendo, essa pressão de todos os lados
Ou você vinga, ou você morre. Ou você vinga, ou você morre. E se a sua fé, sua esperança estiver no lugar errado, você morre. Você vai jogado junto com o joio para ser queimado. Agora, se estiver no lugar certo, você persiste, fala, está doendo agora, mas vai passar. Está doendo, mas vai passar. E aí ele vai virando até que ele separa o joio do trigo na hora da colheita. Essa é a perseverança. O que é a perseverança? Perseverança é você continuar no mesmo ritmo quando começa a doer. Olha a ilustração para a sua vida aí. Você continuar no mesmo ritmo quando começa a doer. Quem faz exercício sabe que o exercício só tem funcionalidade quando o músculo começa a doer. Você está aqui, está doendo nada? Igual o Thiago faz exercício? Não dá. O exercício tem que doer, tem que começar a trincar. Você está fazendo uma flexão ali, você começou a tremer, aí está começando a fazer efeito. A perseverança é continuar quando está tremendo. Se você pensar em outra ilustração, se você gosta de moto, por exemplo, motocicleta, a perseverança é continuar aqui, eu estou a 60 por hora, fazendo a trilha. Começou a ficar acidentado o terreno, continua a 60. E a loucura vai indo, vou perseverar, porque vai acabar. Isso é a perseverança. Nós, como cristãos, se a fé estiver no lugar certo, na pessoa certa, a gente tem que desenvolver essa capacidade de falar, não vou frear, eu não vou parar, porque já acaba a tribulação, já separa o joio do trigo, que é o caráter. Essa palavra caráter aí, para você ter uma ideia, a gente pensa caráter como, a gente sempre diferencia, né, a reputação do caráter. A reputação é aquilo que as pessoas pensam de você, caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Essa é a palavra caráter, de fato. Mas aqui nesse contexto, embora tenha sido traduzido para caráter, a palavra não é caráter, a palavra é prova. Você, por ter perseverança, você desenvolve a prova. Prova de quê? Prova de que você pode ser confiado. É isso que quer dizer o caráter aprovado aqui. Se você sofreu a tribulação e perseverou, se nessa primeira fase você perseverar, aquele que está te testando percebe que pode confiar em você. Essa é a palavra aqui. Você só pode ser confiado depois de ser testado. Em qualquer contexto da sua vida, cara. Se você começar um trabalho novo, você acha que o cara vai te dar todas as responsabilidades no primeiro dia? Não. Ele vai te testando aos poucos. Igual nós estamos testando agora, né? Daqui a pouco sai mais um aleluia. A gente vai testando a galera. E quando testa, se você passar no teste, se você perseverar, você pode ser confiado. Esse é o caráter. É isso que Paulo quer dizer sobre ser confiado, sobre o caráter. Tem duas coisas que revelam o caráter da pessoa. Duas coisas. Você deve saber isso de cor. É a abundância e a falta. Essas duas coisas revelam o caráter da pessoa assim, num piscar de olhos. Quando a pessoa tem muito ou quando a pessoa tem pouco. Põe ela num teste. Vamos falar de dinheiro, que é um assunto que todo mundo gosta, todo mundo conhece. Põe uma pessoa que tem muito e uma pessoa que tem pouco à prova. Aquilo ali vai te mostrar se ela pode ser confiada. Você quer saber o que a pessoa valoriza mais? Olha o extrato bancário dela. Você vai descobrir se ela valoriza mais a família ou se ela valoriza mais os bens que ela tem. Se ela gasta mais dinheiro passando tempo com a família ou mais dinheiro comprando roupa nova. O extrato bancário revela o caráter da pessoa assim, na primeira folha. O caráter aprovado, essas duas coisas, a abundância e a falta, revelam o caráter da pessoa assim, é a paz e a tribulação. Na paz você vê o caráter da pessoa, na tribulação também. No meio termo você não consegue distinguir nada, mas nos extremos você consegue distinguir. Quando você é testado, você pode ser confiado. E aí, se você for confiado, o que acontece na terceira etapa? Versículo 5 ali que a gente acabou de ler, o último versículo. Você desenvolve a esperança que não decepciona. A esperança que não decepciona. Que esperança é essa? Essa palavra esperança também tem um significado diferente. Ela significa expectativa. Expectativa. Eu tenho essa expectativa. Quando eu passo pela tribulação, que eu persevero, que o meu caráter começa a mostrar sinais de ser aprovado, eu começo a ter uma expectativa daquilo que há por vir. Quando você assiste os americanos jogando basquete, eu gosto de basquete. Você assiste os americanos jogando basquete, você já liga a televisão, você tem uma expectativa de que vai ser um show. Certo? Ninguém que gosta de basquete. Vamos mudar. Quando o Thiago prega, por exemplo, você já tem uma expectativa de que o fogo vai descer.
Né? Você já vem, já opa, hoje o negócio é diferente. Quando o Flamengo joga, você já tem uma expectativa de passar uma goleada, né? A expectativa é algo que vai criando dentro. Essa expectativa, essa antecipação, a gente começa a antecipar. Liguei a televisão, o Flamengo vai jogar 3-0, fácil. Já estou ali, ó, cadê o primeiro? A gente vai esperando isso daí. Quando você passa por tribulações, a tribulação te leva a perseverar. Quando você persevera, você desenvolve um caráter para ser confiado, e aí você desenvolve a esperança que não desaponta. A esperança em Cristo não desaponta. Meu objetivo hoje é o quê? Fazer com que você volte a depositar a sua esperança em Cristo, se um dia você depositou. E se você nunca depositou a sua esperança em Cristo, a esperança de uma vida eterna, se você não tem ideia do que vai acontecer, de repente estou vivendo essa vida aqui e eu acho que é só isso mesmo, e enfim, tá bom, você não precisa mudar seus conceitos, mas eu quero te convidar a depositar a sua esperança em Cristo, aquele que é Filho de Deus, que morreu por você. Deposite a sua confiança em Cristo. Faça um desafio contigo mesmo, não é com Deus não, porque Deus não precisa de desafio. Se você desafiar Deus, Ele vai olhar para você e vai rir, falando: quer desafiar eu? Como assim? Faça um desafio com você mesmo. Deposite a sua fé em Cristo para você ver como as coisas mudam, como a sua perspectiva muda, como a sua realidade muda, porque a nossa realidade ela é subjetiva. Eu costumo dizer para minha filha, toda vez que ela machuca, ela tem um machucadinho, eu falo para ela assim: olha só, a dor, como fala em português? Pain, suffering. Pain is mandatory, suffering is optional. Estou tentando traduzir, desculpa, é porque para quem não me conhece eu morei fora. Sofrimento é opcional, sei, pronto. A dor é inevitável. Você machucou, estou sentindo dor, é inevitável, mas sofrimento é opcional. Eu já criei minha filha igual um sargento, né? Machucou, sofrimento é opcional. Ela já entendeu. Mas é assim também a nossa realidade. A gente pode escolher, você tem escolha hoje. Você pode escolher viver com uma perspectiva limitada de 70, 80 anos, é só essa vida aqui, volta para o pó. Ou você pode escolher acreditar naquilo que baseia a vida de bilhões de pessoas, que é a fé, a esperança em Cristo Jesus, que vai voltar para nos resgatar e que vai nos levar para morar com Ele eternamente. Essa é a esperança. Como que você sabe disso? Vou terminar lendo para você, porque nas minhas palavras é besteira. Vou terminar lendo para você no versículo 6 a 11. Como que você sabe que essa esperança não decepciona? Abre sua Bíblia aí, eu vou ler para você e a gente termina, se vocês quiserem terminar lá. Capítulo 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Quem são os ímpios? Eu e você, aqueles que não eram judeus. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus mostra o seu amor por nós desta maneira: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como é que você sabe que essa esperança não decepciona? Porque você não fez nada para ganhar essa esperança. Ele morreu por você enquanto você não merecia ainda. Ele se entregou por você enquanto você não merecia ainda. Ah, por que Ele fez isso? Porque Ele te ama. Porque Ele quer que você viva com Ele. Porque Ele quer que você desenvolva essa expectativa do amanhã. Porque Ele quer que você tenha certeza de que a vida não são só 70 anos, 80 anos e depois é enfado. Ele quer que você tenha certeza de que a vida não é tão materialista assim, a ponto de você colocar tudo que você tem na sua mão e depois acabou. Não pode ser, não faz sentido uma vida desse jeito. Uma vida desse jeito não tem sentido nenhum. Então hoje eu quero te convidar a refletir nessas escrituras, nesse texto que eu acabei de ler para você. Enquanto nós ainda éramos pecadores, sem fazer nada para merecer, Ele morreu por você, porque Ele quer que você venha para Ele. Ele quer que você venha para Ele. Talvez hoje seja o dia que você vem para Ele. Talvez você já anda há tanto tempo, né? Vai na igreja há tanto tempo e nunca conheceu a Cristo. Talvez hoje seja o seu dia. Talvez você nunca foi na igreja e hoje está pensando: poxa vida, era isso que eu precisava ouvir. Eu preciso dessa esperança. Eu preciso dessa expectativa. Eu preciso dessa perspectiva diferente. Talvez esse seja o seu momento. Porque aqui nós entendemos que a salvação ela não é um evento histórico. Ela não acontece hoje quando você levanta a mão e faz uma oração mágica. Porque uma oração mágica não resolve a sua vida. O que resolve a vida é caminhar com Cristo, dia a dia, todo dia, na dificuldade, na tribulação. É isso que resolve.
Mas talvez exista um dia, um evento histórico na sua vida que você fale, poxa, caiu minha ficha. É hoje. Se for hoje, eu quero te convidar a depositar sua fé em Cristo, como todos nós depositamos a nossa fé em Cristo. Só isso. Você não precisa fazer nenhuma oração mágica. Você não precisa mudar o jeito que você é. Você não precisa tirar suas tatuagens, tirar seu piercing. Você não precisa fazer nada disso. Você só precisa reconhecer que Ele morreu por você, que Ele te ama e que Ele quer viver contigo, que Ele quer caminhar contigo, que Ele quer ver você florescer, que Ele quer ver você ter uma vida com uma perspectiva diferente. Só isso. Mais nada. Simples. Não precisa de mistério, não precisa de manipulação, não precisa de nada disso. Quero te convidar a refletir nisso. Nesse texto aí, vai para casa, abre sua Bíblia se você estiver lá em casa. Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Enquanto ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. E por isso, se nós fomos justificados com Deus, enquanto ainda éramos pecadores pela morte dele, quanto mais ainda seremos unificados com Ele pela vida dele, que é o que fala aí nesse texto. Porque nós não cremos num Deus morto. Aleluia. Nós cremos num Deus vivo. Ele morreu sim, 2000 anos atrás, mas Ele prometeu que ia ressuscitar. Ele ressuscitou de fato, sem vergonha nenhuma. Eu declaro isso para a vida de qualquer pessoa, que Ele morreu, mas Ele reviveu, Ele ressuscitou. 3 dias depois Ele foi até o Pai e Ele me fez uma promessa para mim e para você, que Ele ia voltar. E Ele não é mentiroso, Ele vai voltar e Ele vai nos resgatar. E se você proclamou isso, você deve confiar nisso. E se você não proclamou isso, saiba que Ele vai voltar e ainda há tempo. Converta os seus caminhos do Senhor enquanto há tempo. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã você pode não estar aqui mais. Converta os seus caminhos do Senhor agora, porque não é uma obrigação que eu faço para você, é um caminho oferecido que Ele já te deu. Está de graça, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer sacrifício nenhum. Você só precisa se arrepender dos seus maus caminhos e falar: Senhor, eu não presto, eu fiz errado, eu preciso de um Salvador. Só isso. Só isso. Se você entender isso, você já caminhou 90% da caminhada. O resto é só aprendizado comigo. Amém? Vamos orar? Louvar mais um pouco? Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, pela sua esperança. Muito obrigado, Pai, pelas vidas que aqui estão. E se há entre nós alguém